Boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Nessa semana a gente está fazendo live todos os dias às 18 horas, como forma de nos esquentar para a jornada que está vindo, a jornada da Nutri Bem Paga. Eu sou a Andréa Lins, se você não me conhece, está chegando agora. Eu sou uma Nutri apaixonada por crianças, apaixonada por bebês, por amamentação, e descobri no meio da minha jornada de Nutri que a minha missão também era ajudar outras Nutris, e aqui estou dedicando um tempo para passar todo o conhecimento que eu fui carregando ao longo da minha carreira. E hoje nós vamos falar sobre preciso ter pós-graduação para ser Nutri infantil. Essa é uma dúvida grande e eu entendo o porquê dessa dúvida, porque essa foi a minha dúvida quando eu me formei. E é algo que é tão lógico a resposta, mas a gente se obriga a fazer porque de alguma forma precisa ter. A gente coloca na nossa cabeça que precisa ter. E eu digo a gente porque eu me cobrei muito assim que eu me formei, de que eu tinha que de alguma forma fazer pós-graduação, porque senão eu não saberia atender. E aí eu me endividei legal, oficial, para fazer uma pós-graduação. E eu quero trazer aqui para você, Nutri, que está iniciando agora, está chegando agora na nutrição infantil, seja recém-formada, seja estudante dos últimos períodos que quer ingressar na nutrição infantil, ou você que nunca atuou na área. Hoje eu recebi um direct de uma Nutri esportiva que está querendo migrar para a nutrição infantil. Nenhum desses casos é necessário fazer pós-graduação, tá? E aí eu vou explicar aqui qual é o melhor caminho e por que não precisa e quando fazer. Eu não tô falando que não é para fazer. Eu acho que todo o estudo é válido. E sim, alguma hora na sua carreira, faça uma pós-graduação. Mas não é o primeiro investimento que você deve fazer na sua carreira, porque foi o meu primeiro investimento. E se eu pudesse ter o conselho que eu vou te dar aqui hoje, a minha carreira teria mudado da água para o vinho já desde o início, tá? Só para relembrar, quem ainda não se inscreveu na jornada da Nutri Bem Paga, que é o meu evento 100% online gratuito, se inscreva. Faltam 11 dias para esse evento, no qual eu vou te ensinar a dominar a nutrição infantil de uma forma simples e rápida. Você vai aprender que você pode receber mais de R$1.000 por um único paciente e atender com segurança, mesmo sem pós-graduação. Quem ainda não se inscreveu, tá no link da bio. Então vamos lá, estou abertas para dúvidas. Oi Maria, já vi que tu me mandou mensagem, eu já te respondo, tá? Nutris, olha só. Quando a gente se forma e a gente tem o diploma de nutricionistas, é isso aqui, é essa legislação da atuação da nutricionista que nos rege. E muitas das vezes a gente esquece dessa legislação que fala, são atividades privativas dos nutricionistas. E ali um monte de atividades que eu não vou me atentar aqui, mas dentre elas, nós nutricionistas, independente se temos pós-graduação ou não, podemos, olha só, lá no sétimo, assistência e educação nutricional para coletividade e ou indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas ou privadas e em consultório de nutrição e dietética. Ali já está explícito que você, nutricionista, pode atender qualquer público, sadio ou enfermo, em pública ou privada, em coletividade ou individual. Então você não precisa, não é obrigatório, não estou falando que
pós-graduação não é legal ter. Eu tô falando que não é obrigatória. A nossa legislação de nutricionistas não exige que a gente tenha uma pós-graduação. E continuando aqui, olha, a gente pode também prescrever suplementos, a gente pode solicitar exames, a gente pode tudo, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui. Ó, vamos lá. Quem tem uma dessa? Quem já se formou? Deixa eu voltar aqui. Quem tem uma dessa? Uma carteirinha do CRN. Quem tem essa carteirinha pode atender bebês e crianças. Ponto. Se você tem um diploma em mãos. Nossa, eu passei base até no meu cabelo, gente. Se você tem um diploma em mãos e uma carteirinha do CRN, tá pagando ali a mensalidade, a anuidade do CRN, você pode atender bebês e crianças. Ponto. Tá? Essa dúvida foi sanada. Mas, Deia, eu não aprendi na faculdade. Na faculdade foi muito básico. Eu não sei nem por onde começar. É por isso que eu quero me inscrever numa pós-graduação. Você tem alguma para me indicar? Nutri, primeiro que nenhuma faculdade do mundo vai conseguir se aprofundar em todas as áreas que uma profissão é capaz de nos propor, principalmente nutrição, que a gente pode atuar em tantas áreas, é hospitais, é na clínica. Na clínica tem vários nichos, vários subnichos. A faculdade nos dá a base. A gente vai ter uma matéria ao longo de 4 ou 5 anos, dependendo da faculdade, onde a gente vai começar a entender o mundo da nutrição infantil, mas é assim um início. Por isso que eu digo que se você é estudante e está assistindo essa live ao vivo ou depois na gravação, o quanto antes você puder começar seus estudos, melhor. Não espere a faculdade te dar esse conhecimento. Então, isso perfeito, Bárbara, já vou chegar nessa etapa. Aqui eu vou trazer alguns manuais que são muito legais para você iniciar seus estudos. Mas não só isso, acho muito legal e muito importante buscar vivência na nutrição infantil. Então, se você puder fazer estágios na área enquanto estudante, se você puder participar de projetos de pesquisa, se você puder ir em grupos de gestantes, se você puder vivenciar a maternidade que a sua prima está vivenciando e você volta e meia passar uma tarde lá, ver como é que está sendo a introdução alimentar, as dificuldades que ela está passando na amamentação. É sempre a teoria com a prática da nutrição infantil. Isso, ao longo da graduação, é muito legal você buscar se você é estudante. Mas, Deia, eu já me formei. Eu não tenho mais esse tempo de ficar buscando vivência, porque eu preciso ganhar dinheiro. E é a pós que vai me ensinar a atender, e é atendendo que eu vou ganhar dinheiro. Tudo bem, eu não discordo, mas eu quero trazer aqui... eu trouxe um print de sites de pós-graduação, tá? Que uma delas tinha uma carga horária de 18 meses e uma outra de 12 meses, algumas pós 8 meses, outras 2 anos, né? 24 meses. O que você quer dizer com isso, Deia? Nutri, se você for esperar a pós-graduação te deixar preparada para os seus atendimentos, você vai ficar em casa, parada e sem atender no mínimo por 1 ano. Então você vai se formar, vai receber seu diploma, vai inclusive começar a pagar a anuidade do CRN. Para quê? Se você vai esperar a pós-graduação te dar um conteúdo para você começar a atender. E quando se fala ali 18 meses,
as matérias iniciais são diferentes das matérias finais. Pelo menos a minha pós, eu fiz pós, tá? E eu vou contar isso. A minha pós foi o seguinte: tentantes, porque eu fiz materno-infantil, né? Eu não fiz infantil. Tentantes, gestantes, amamentação, enfim. E eu fui ter matéria de introdução alimentar 1 ano depois de me formar. E nisso eu já atendia bebês. E eu só me sentia mais ou menos segura porque eu fui atrás de conhecimento. Eu comecei a comprar cursos à parte da pós, porque eu fui comprar livros, porque eu fui atrás de vivência, porque as minhas sobrinhas tinham nascido e eu quis entender na prática como é que isso ia funcionar. Porque se eu fosse depender da pós, eu ia somente me sentir segura, ou talvez não, dependendo da situação, 1 ano depois de me formar. Então tem essa questão. Não estou dizendo não faça pós, eu estou dizendo que talvez para início de carreira dentro da nutrição infantil, independente se você é recém-formada ou que está aí fazendo migração, né, de carreira, talvez não seja a primeira coisa que você deva fazer, ou você pode entrar, se você tiver financeiramente dinheiro, mas buscar algo que vai te deixar mais segura o quanto antes. Beleza, eu falei do tempo da pós-graduação e a Bárbara, sempre participativa, ela falou dos materiais. Já vou falar, eu vou continuar aqui a logística aqui da live, tá? Ai, gente, uma pós-graduação não é barata. Aqui eu trouxe um exemplo de uma pós que, se a gente for somar, dá mais de 11 mil reais. Algumas dão 6 mil, outras dão 7, outras dão 8. E muitas das vezes a gente investe todo esse valor, além do que a gente investiu na faculdade. E não só na faculdade, mas a gente investe em congressos, que a gente adora ir postar foto, né? A gente investe em livro. A gente tem que comprar roupa e se vestir bem para atender. Quem quer nutrição infantil já quer comprar um monte de brinquedo. E de repente você só está gastando. Não estou dizendo que não é investimento. Mas no início de carreira, todo investimento tem que voltar rápido. Porque senão uma hora a tua eu presa vai se quebrar. Porque só vai sair. E você não vai estar atendendo conforme o dinheiro está saindo. E de repente você vai pensar: o que eu estou fazendo? Por que eu me formei em nutrição? Eu vou desistir dessa profissão que não me dá dinheiro. Que eu só gasto, que eu só estudo, que eu só me dedico. E os pacientes, eu passo o preço e não marcam, porque eles não voltam, porque eles acham que é um milagre. Todos esses questionamentos, porque o pessoal da minha cidade não dá valor para nutricionista. Todos esses questionamentos que eu tive no início da carreira, colocando a culpa em tudo menos em mim, né? E não é que eu estou procurando uma culpa do meu fracasso de início de carreira, mas eu tô aqui mostrando que o caminho poderia ter sido diferente para mim e menos sofrido. Então, é um investimento alto para início de carreira. Por isso, talvez, né, se eu fosse te aconselhar, não deveria ser seu primeiro investimento, tá? Eu mesma fui pagando após sempre com 3, 4 meses de atraso. E aí, uma questão que eu preciso falar aqui, porque foi esse o principal motivo de eu querer entrar em uma pós-graduação. Eu quero ter o diploma. Eu quero poder dizer assim, ó, eu sou pós-graduada, né? Fala aqui com a minha mãozinha quem não é. Eu sou. Beijinho no ombro. Eu queria massagear meu ego. Eu queria mostrar que eu me formei e que eu já tinha pós-graduação, eu estava fazendo e que eu era F com asterísticos. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi a teoria,
teoria maravilhosa dentro da minha cabeça. Não sabia vender, não sabia fidelizar, não sabia atender, não tinha materiais, não tinha ferramentas. E eu tinha o título de pós-graduada fazendo bicos em outras coisas, porque a nutrição infantil não tinha dinheiro, não me dava dinheiro. A nutrição, no geral, não me dava dinheiro. E esse título de nada adiantou. Muito pelo contrário, ele só me endividou num momento que eu não poderia estar me endividando. A Bárbara colocou que eu queria emprego mesmo. Mas nem isso, uma pós-graduação vai te dar de certeza. É claro que ajuda, né? Um currículo cada vez mais preenchido, é claro que ajuda no emprego. Mas aqui eu tô falando para nutris que querem empreender, que querem ser autônomas, donas do próprio nariz, cuidar da própria agenda, ter tempo de qualidade e enfim. Ou seja, eu tinha o canudo de pós-graduada, mas a minha agenda tava assim, vazia. Um gato pingado por semana, às vezes semana que nem atendia. Por quê? Porque eu não tinha aprendido a vender. Eu não tinha aprendido a vender. E nem a faculdade, nem a pós se aprofunda nisso. Por quê? Porque eles precisam seguir uma exigência, vamos dizer assim, do MEC, né, para ser reconhecido. Então tem que ter todo um currículo ali de conhecimentos, de conteúdos. E muitas das vezes a parte de empreendedorismo, de vendas, de como você vai trazer o paciente do direct para sua consulta, de como você vai vender um programa nutricional, de como você vai vender a terapia alimentar, não é abordado. E aí eu tive que ir atrás de aprender em cursos à parte. Então eu estava pagando após e buscando cada vez novos cursos, tanto dentro da nutrição infantil quanto fora, né? Cursos gratuitos que eu fui buscando. Aqui de Santa Catarina tem a legislação que o site da legislação que nos dá vários cursos gratuitos. Eu me mergulhei ali e fui buscar conhecimento para poder realmente viver de nutrição. Então é isso. Massagear o ego é bom, é gostoso. A gente falar que é pós-graduada, claro que é bom. Mas será que é o primeiro investimento que a gente tem que fazer? E como é que vai ficar a nossa agenda? O nosso dia a dia de formada, os pais, os familiares, os amigos, o esposo, ou a esposa, o namorado, a namorada, perguntando, e aí, quando é que vai começar a trabalhar? E você quer começar a trabalhar, você quer começar a ter pacientes, mas os pacientes não estão vindo porque você não aprendeu o caminho para trazer esses pacientes para suas consultas. Não paga boleto, exatamente. E aí, essa aqui é uma nutri. Quando ela me conheceu, a Jace, um carinho enorme, ela é aluna da primeira turma do Método NutriKids e ela já tinha 5 anos de pós-graduada. 5 anos de pós-graduada. E ela morria de medo de atender. Ou seja, como é que eu vou dizer assim? Nem sempre a teoria te traz segurança. É isso que eu queria dizer. Nem sempre a teoria te traz segurança. Às vezes você precisa realmente de alguém dizer assim, é papo, faz isso, faz aquilo e vai atender. E depois você começa a investir em teoria, em livros e artigos, porque nós profissionais da saúde precisamos também ter a base. Só que talvez no início da carreira a base precisa ser um pouquinho menor para você pelo menos começar a ver dinheiro na nutrição. A Bárbara colocou, tô passando por isso. Tá pós-graduada e não consegue pagar os boletos, Bárbara? Te entendo.
E aí a Jace, 5 anos depois, né, que me conheceu meu trabalho, ela falou assim, Deia, é apaixonante aplicar o que eu aprendi no curso, que é o método NutriKids, que ela realmente aprendeu a conduzir a consulta sem medo. E é isso que eu quero te falar, Nutri. Talvez se você está pensando em se inscrever numa pós para não ter mais medo dos atendimentos, também talvez não seja a melhor opção de início. Talvez não seja o melhor investimento. E quando a gente fala de investimento, tem muita gente que se forma, tem muita gente que está querendo fazer transição de carreira e não tem nem como, né, nem que queira, tem como se inscrever numa pós-graduação. E eu conheço inúmeras nutris maravilhosas que nunca fizeram uma pós. Por quê? Porque tem muito conteúdo gratuito disponível para a gente estudar, para a gente se aprofundar. Então, se a gente teve a base da faculdade e nós mesmos pegamos as nossas perninhas, nossos braços, nossa inteligência e começamos a buscar conhecimento, a gente consegue. Claro que esse conhecimento pode vir de uma forma mais difícil, às vezes você não consegue aprender sozinho, tem gente que precisa ter alguém ensinando, né? Tem gente que já é mais autodidata, pegou ali o manual, leu, entendeu, aplicou e é isso aí, sucesso. Mas o que eu quero dizer aqui com esse slide? Se você quer começar a estudar sem gastar, vai no meu link da bio. Entra no meu canal do Telegram, porque essa semana passada, eu disponibilizei alguns materiais que são o início do estudo para nutrição infantil. E eu, inclusive, coloquei ali as minhas sugestões. Ou seja, começar com o guia alimentar para a população brasileira, que eu acredito que toda nutri conheça, que a gente conversa muito sobre ele na faculdade, que é a base, né? É você entender o que é uma alimentação saudável. Depois você vai para um guia específico para menores de 2 anos, que é onde você vai entender o início da nutrição infantil e não da materna infantil, tá? Então você vai começar a entender o primeiro alimento do bebê, que é o leite materno, as dificuldades, as orientações oficiais, o que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer. E depois, quando chega na fase de introdução alimentar também, tá maravilhoso esse guia, tudo recomendadíssimo. E a minha consulta é baseada nele, os meus materiais é baseado nele. Eu sentei e eu estruturei e ao longo dos meus atendimentos eu fui melhorando. Eu, inclusive, tava... Só um minutinho. Opa! Eu tava... Só um adendo. Eu tava esses dias arrumando a minha casa e achei o meu primeiro material de introdução alimentar. Eu mostrei nos stories. Que era uma primeira folha com algumas recomendações. Uma segunda folha com outras recomendações e uma tabelinha para ir preenchendo os alimentos que o bebê foi comendo. Eu não tenho o meu material atual aqui, mas ele tem mais ou menos 25 páginas. Eu coloco numa pastinha e é realmente um guia, só que não é assim... É prático, ele é grande, mas ele é prático. A mãe tem alguma dúvida, ela sabe onde olhar, onde pesquisar, o que, né? E esse material aqui não foi nem baseado no guia para menores de 2 anos, porque na época que eu fiz, eu estava na faculdade, eu me baseei no antigo guia, que teve um guia antes desse, né? Que era bom também. E aí, é claro que com a prática... a gente vai melhorando. Então, sim, Nutri, você pode olhar ali o guia, né, que eu tava mostrando. Deixa eu voltar aqui. Menores de 2 anos e montar a sua consulta de introdução alimentar. E foi o que eu fiz. Mas chegou na hora da consulta, como olhar para os pais? Como iniciar a conversa?
como fazer uma prática com o bebê, como estruturar de fato a consulta, como vender um programa de acompanhamento na introdução alimentar e receber mais de R$1.000 por um único bebezinho, que materiais entregar, como orientar esse início de introdução alimentar, que alimentos começar. Essas dúvidas vão surgindo porque são dúvidas inclusive dos pais que nos procuram para consulta. Então, esses materiais são ótimos para início também, mas às vezes vai faltar uma coisinha aqui, outra ali, que você vai ter que ir pesquisando em outros locais. E depois desse guia, você pode estudar o Manual de Avaliação Nutricional. Nesse manual tem exatamente tudo que você precisa para avaliar um bebê e uma criança, tudo. Mas ele não é um manual muito legal de se ler, né? Ele é bem técnico, ele vai falar de todas as formas de avaliação nutricional, desde dobras cutâneas, vai falar de DEXA, que a gente aprende na faculdade, bioimpedância, fala de recordatório alimentar, né? De como fazer uma anamnese, ele tem tudo. E esse manual eu resumi em 6 aulas bem práticas dentro do meu curso do método NutriKids. Depois eu posso até abrir ali para mostrar como é que ficou. Que eu trouxe assim, o que o manual nos diz com a parte prática minha. Né? Assim, ó, tem isso, mas na prática eu uso só isso. Porque lá tem várias formas de você avaliar uma criança. Na prática, o que eu uso? Peso e altura ou comprimento, aplicativo do antro, né, da Organização Mundial da Saúde, menores de 5 anos o antro normal, acima de 5 anos o antro plus. Se precisar, o máximo que a gente faz talvez é uma dobra aqui do tríceps, que a gente consegue avaliar o percentual de gordura sem precisar ter que levantar a blusa da criança e expor a criança a uma situação nada confortável, enfim. Então, assim, tem como você estudar sozinha? Tem, tá? O manual tá lá no meu canal do Telegram se você quiser entrar. Mas ele ainda não vai te passar de fato a prática, tá? E depois você pode, depois que você recebeu essa base, você começa então a se aprofundar nos assuntos que mais te interessam. Tem material de vegetarianismo, tem material de alergias, né? Tem material de tudo que é coisa na internet. Se não é do Ministério da Saúde, é da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas tem muita coisa publicada gratuitamente para você estudar. E além disso, tem o meu canal do YouTube, que tem muitas aulas lá, onde eu trago muito da minha prática, fica bem à vontade para depois ir lá e dar uma fuçada. Eu fiz aula de plano alimentar, eu fiz aula de avaliação, tem live de tudo lá, tá? Já tem 2 anos esse canal, então tem muita coisa. Beleza, Deia? Mas ainda eu não sei como atuar com a criança, esse manual não me orienta, assim, vou chegar, o que eu vou fazer com a criança? Após graduação, talvez eu me ensinar isso. Depende. Porque assim, como é que eu não quero ser injusta. Não vai ter consulta gravada. Não vai ter. Você não vai poder olhar para uma consulta de um outro profissional, de um professor seu ali da pós e dizer, é assim que ela atende, entendi. Vou começar assim e depois eu vou moldar o meu atendimento. Não tem. Dentro do método NutriKids tem mais de 20 consultas gravadas. E se você não é com a minha cara, compra outros cursos onde tem a prática Nutri. O melhor investimento de início de carreira é você investir em te ensinar o básico da teoria e o básico da prática para você saber fazer o básico. Para você não se inundar de inúmeras informações e chegar na consulta você não sabe nem como dialogar com os pais. Não sabe nem o que fazer com a criança.
se você descobriu agora que quer atender crianças. Onde podemos achar esse manual? Tânia, no meu link da bio, clica no canal do Telegram NutriKids, que eu disponibilizei lá, tá bom? Só você dar uma subidinha que você acha, beleza? E aí, continuando, quando a gente estava falando ali do assunto da pós-graduação, para resumir, eu queria trazer aqui esse depoimento da Nath. Ela fez uma coisa que todo mundo faz. Termina a pós-graduação, termina a graduação, a gente vai procurar uma pós, né? Porque só o nome já diz que isso é lógico. Graduação, pós-graduação. E aí ela falou assim, posso dizer que o assunto é bem teórico, eu ainda não sabia como iria atender, eu tinha insegurança, medo. Depois que eu entrei no método NutriKids, tudo mudou. As aulas são maravilhosas, práticas, nos mostram o passo a passo, vários materiais. Eu queria falar isso aqui, que o que aconteceu comigo? Eu recebia um paciente pela primeira vez, eu tentava entender qual era o caso, eu marcava para 2 semanas depois, dizendo que eu não tinha agenda, mas o que eu mais tinha era horário livre, porque eu precisava de 2 semanas para montar um material para entregar para aquele paciente, porque eu não tinha nada, eu tinha teoria. E quando eu criei o método NutriKids, eu pensei assim, cara, eu quero que as Nutris entrem e se amanhã chegar um paciente, ela já tenha tudo. Ela já baixa o material, ela já imprime, ela já assiste a minha consulta, já sabe o que fazer, baixa a ferramenta, já sabe os materiais que tem que levar, já sabe como vender um programa nutricional, fidelizar e é sucesso. Coisa que pós-graduação não vai te proporcionar nesse início de carreira. Então, assim, e aí, o que aconteceu com a Nath? O medo dela foi embora. Não porque ela fez uma pós-graduação, mas porque ela entendeu que ela era capaz... Ela era capaz de fazer o que eu fazia. Porque quando eu filmo a minha consulta, a minha intenção é mostrar pra Nutri que tá ali me assistindo que não é um bicho de 7 cabeças. Olha só o que eu tô fazendo nessa consulta. Olha só como é que eu tô fazendo a conversa. Olha só como eu tô agindo com a criança. Você também é capaz. Só faz o passo a passo e que com o tempo você vai ter o seu próprio método de atendimentos. Depois que você fez o método NutriKids, que você já sabe como atuar, a parte prática, o que entregar, como vender, como fidelizar, aí sim eu estimulo que faça uma pós-graduação, porque o estudo não pode parar. E é importante a gente cada vez entender mais sobre patologias, né? Sobre questões assim que no método eu não tô abordando. Eu não tô abordando diabetes, eu não tô abordando, vamos ver, alergia. Por quê? Porque eu quero te ensinar a base. Independente se você vai receber uma criança alérgica, uma criança com diabetes, você já sabe receber e atender qualquer público. Depois, com pós ou cursos específicos do assunto que você está precisando entender, você continua estudando, se aprofundando. Essa é a minha orientação de coração, para que você não chegue lá no final da sua pós-graduação com um canudo nas mãos e fazer faxina, que foi o que aconteceu comigo. E ela falou assim, olha, além do apoio da família NutriKids que temos sempre, tem muitas pós que tem grupos de WhatsApp, né? Tem sim. Mas eu não sei se chega a ser o nível da família NutriKids. E quando eu falo o nível da família NutriKids, não é o nível intelectual. Muito pelo contrário, todas ali estão no mesmo barco.
iniciantes na nutrição infantil. Todas entram para começar na nutrição infantil. Então tá todo mundo perdida, se achando, se ajudando. As mais velhinhas do método ajudam as mais novas e assim vai. Só que ter assim um help rápido e saber que ali ninguém tá para concorrência, todo mundo tá ali para se ajudar, faz muita diferença. E aí eu não sei se você conseguiria isso se inscrevendo numa pós-graduação. Talvez sim, talvez não. Faça aí a reflexão. Então, para resumir, Nutri, não disse para não fazer. Agora eu vou contar a minha história. Eu trouxe um pouco da razão, agora eu vou trazer um pouco da emoção. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria ser Nutri de crianças, porque eu descobri ainda na faculdade, né? Já fui indo atrás de estágios, enfim, livros, cursos online, fazia de tudo um pouco. E aí o que eu pensei? Eu vou me formar. Antes mesmo de eu me formar, eu já estava procurando qual pós eu ia fazer. E eu achei uma pós muito boa e eu indico para todo mundo. Agora mudou o nome, agora é Nutimed. É muito boa, os profissionais são muito bons, os professores, a didática de todos são muito bons, mas eu fui sentindo essas dificuldades de iniciante, de não ter materiais prontos, de não saber vender, de não saber como conduzir a consulta. Então, se você me perguntasse um assunto de nutrição infantil, provavelmente eu saberia te responder. Porque eu era bem dedicada, eu estudava bem direitinho toda semana, era online, né? Eu via as aulas, eu estudava, eu fazia as provas, meu TCC ganhou nota muito boa, não me lembro, acho que deu 9,8. Eu fiz sobre seletividade no autismo, me dediquei muito também, fiquei uns 4 meses fazendo. Então, assim, a teoria eu tinha e é importante ter. Só que não foi o suficiente para me trazer pacientes, não foi o suficiente para me fazer ganhar dinheiro, não foi o suficiente para perder o meu medo de falar assim, ó, a minha consulta é X reais, é isso. Olha, vamos fazer o acompanhamento de X consultas, é mais de R$1.000. Que é o que acontece com as alunas do método. E eu acho que metade das alunas... Hoje a gente está quase em 400 Nutris da família NutriKids e metade não tem pós-graduação. E estão muito bem obrigadas. Claro, construindo o seu castelo, tijolinho por tijolinho. Eu sempre falo, não é milagre. Cada um no seu tempo, comemorando suas pequenas conquistas. Tendo coragem para atender um primeiro paciente. Nem sempre a vitória é o financeiro, mas é você ir fazer sua primeira consulta numa área que você nunca atuou e você saber o que fazer e você ter um feedback legal. Olha só, ontem eu mostrei na live esse feedback aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Onde é que estão? Aqui, ó. A Cris. Olha, o feedback da minha primeira consulta foi hoje. Fui super segura, confiante, graças a tudo que aprendi com a Deia, as dicas de vocês. Não tem pós-graduação. Quase certeza que não tem. Cris, se você tá aí, me confirma, mas tenho quase certeza que ela não tem pós-graduação. E ela fez a primeira consulta dela confiante, porque ela tinha certeza do que ela ia fazer. E para resumir, se eu pudesse te dar uma única orientação aqui, você vai ingressar nessa área, comece fazendo um curso prático, não precisa ser o meu. Se você não foi com a minha cara, você achou que a minha voz é irritante, você não gostou do jeito que eu explico, não tem problema. Eu quero que você
comece do jeito certo. Começa procurando um curso que vai te ensinar a atender. E depois, você finalizou esse curso, você já estruturou a sua agenda, você já está tendo um faturamento legal. Se inscreva numa pós, sim. Eu, inclusive, estou fazendo a minha segunda pós, agora estou fazendo de nutrição funcional, porque a gente não deve parar de estudar. Só que eu estou fazendo a pós agora que eu já consolidei a minha carreira de nutricionista infantil. Já tenho agenda, já tenho consultório, já tenho parceiro, já tenho indicação, já sou referência aqui na minha cidade. E aí então eu vou continuar estudando, porque eu amo, a gente gosta de estudar. Muitas das vezes a gente só para de estudar porque a gente não vê retorno, né? A Mandy perguntou qual o valor do curso. Mandy, as inscrições ainda não estão abertas. Aqui a gente está fazendo um esquenta da jornada da Nutri Bem Paga. E aí, antes da jornada acontecer, eu vou tirando várias dúvidas que vêm surgindo, né? Ao longo de direct, caixinha de perguntas. Então, essa é uma dúvida que sempre surgiu. Então, eu tô vindo aqui sanar, porque vem muita gente chegando nova, que nunca trabalhou na nutrição infantil e vem com essa dúvida. Inclusive, a gente faz uma pesquisa sempre que vem o evento. E aí, hoje mesmo a gente estava olhando o resultado, mais ou menos umas 200 e poucas nutris responderam por enquanto. Metade dessas nutris acha que é obrigatório ter pós-graduação para atender crianças. Para ver como isso está enraizado. Não é obrigatório, tá? Não é. E aí, quando eu falo assim... Eu tava com uma coisa na ponta da língua, gente, eu esqueci. Ah, tá. Aí a jornada da Nutri Bem Paga vai acontecer. São as 3 aulas gratuitas. Lá você já vai aprender muita coisa, tá? Como iniciar na nutrição infantil. Como você vai cobrar os seus atendimentos. Como que você vai aprender até multiplicar seu faturamento além de consulta. Na aula 3 eu vou dar o passo a passo dos meus atendimentos de amamentação, de introdução alimentar, atendimento de criança, seletividade, enfim. E depois que a jornada da Nutri Bem Paga encerrar, as inscrições do método NutriKids vão abrir. É sempre um preview, até para você poder me conhecer minha história, o meu método, você conhecer a minha didática e ver se o nosso casamento fecha, né? Que sempre é um relacionamento. Então, comece a me flertar, viu, Mandy? Me flerte bastante, vê se eu sou o seu tipo. E aí depois você decide se você quer ser da família NutriKids, tá? E você vai ser muito bem-vinda se você me escolher como sua futura mentora. E eu sempre falo, terminou o método, apesar de que demora um pouquinho, são 270 aulas, só que essa é a diferença do método para pós-graduação. É a principal diferença. Quando você se inscreve, você já tem acesso a todas as aulas, a todos os módulos. Ou seja, você recebeu um bebê de introdução alimentar, você não vai precisar esperar a matéria chegar de introdução alimentar para você atender, já tá lá. Você para de estudar qualquer coisa que você tá estudando ali no método. Ah, você começou estudando um módulo de autismo porque você foi lá de curiosa. Mas chegou o bebê, para tudo e vai assistir umas 3, 4 aulas principais que tem ali dentro do método, você já vai saber atender. É essa a minha ideia quando o método nasceu. Porque eu resolvi no método todas as dores que eu tive no início de carreira. E ao longo da jornada vocês vão conhecer muito melhor a minha história. Não quero me aprofundar aqui porque eu sempre choro. Foi uma etapa da minha vida muito difícil e de verdade, assim, é óbvio que eu faço também pelo retorno financeiro, porque o dinheiro é uma moeda de troca. Mas eu faço muito, muito, muito por amor,
porque eu quero não só beneficiar as crianças que vão ser ajudadas por vocês, Nutris, mas eu também não quero que vocês passem pelo sofrimento que eu passei. É claro que cada um tem a sua aprovação, cada um tem o seu fuso horário, cada um vai aplicar mais, outros vão aplicar menos. Para alguns vai vir muitas situações na vida que vai atrapalhar um pouco o processo, outros vão voar porque tudo vai se encaminhar para isso. Cada um tem a sua história, a sua trajetória. Eu não estou dizendo que de repente o seu castelo na nutrição infantil foi construído porque você precisa buscar seus tijolinhos. Mas eu estou dizendo que vai ser mais rápido do que foi comigo. Você não vai errar o que eu errei. Eu tô passando por isso e chorei muito já. Bárbara, você quer entrar? Ontem você falou que queria entrar e eu esqueci. Ou foi antes de ontem? Eu tava tão preocupada com a consulta que ia acontecer que eu esqueci de te chamar. Você quer entrar hoje pra contar o que tá acontecendo? Quem sabe eu já te ajudo aqui. Só me avisar que eu te chamo. E aí a gente encerra a live de hoje. Amanhã nós vamos falar como atender sem consultório, que isso é uma outra dúvida que sempre surge. Não, você não precisa ter consultório para começar a atender bebês e crianças, tá? Inclusive vocês vão conhecer o meu consultório ambulante, que é a minha mala, que tá aqui do lado. Foi ela que me acompanhou por muito tempo. Topa? Então vamos ver se a minha internet vai colaborar, viu? Porque geralmente a da minha casa... Deixa eu te chamar aqui. A internet da minha casa não colabora quando eu faço live com pessoas. Mas vamos ver se a gente tem sorte. Deixa eu te procurar. Não te achei. Bárbara Bastos. Deixa eu procurar de novo, Bá. Vamos ver o que eu posso te ajudar para você não chorar mais. Ou pelo menos criar uma esperança aí dentro de você. Te convidar. Gosto sim, ó. Vamos participar? Vamos, tô dentro, é isso aí. Calma aí, gente. Deixa eu virar aqui. Aê! Boa noite! Eu não esqueci de você. Gente, nossa, eu tô emocionada. Entrando com você na live, gente. Venci na vida. Parabéns pela coragem, viu? Não é todo mundo que tem. E isso já mostra que você tá com vontade de mudar aí as condições que você tá passando. Menina, tô, né? Já chorei muito e aos poucos eu tô vendo alguns resultados, né? Tô começando a trabalhar com o Instagram, tô começando a elogiar. E algumas disso que você tá fazendo, eu tô utilizando e tô vendo resultado, né? Ah, O pessoal tá começando a me notar, pessoas que eu, não, que eu fiquei surtada, gente. Uma faculdade muito importante aqui em Brasília tá me seguindo, a Anhanguera. Uma pessoa, um médico, presidente do conselho, tá me seguindo, elogiou meu trabalho, me indicou. Isso eu fiquei muito. Eu dei vontade de chorar no dia, quase foi um choro bom. Que legal foi. a história. Faz quanto tempo que você tá formada? Tem 3 anos, 3 anos, tá. E o que que... 1 ano e meio de formada. Ou de pós também. Me conta, assim, você se formou, qual foi a primeira coisa que você fez? Foi distribuir currículo. Aí eu acabei. E eu sempre tive esse interesse em trabalhar com crianças, né? Minhas opções de curso era medicina, especializar em pediatria e depois conheci a nutrição, apaixonei. Aí veio pediatria, aí estudando, trabalhando com criança e treinando materno infantil, né? Mas eu já estava trabalhando na área. Demorou porque eu não fui logo fazendo. Tá. Por que Aí veio aí veio a pandemia e o contrato da escola que eu trabalhava foi cancelado. isso também aconteceu comigo? Foi triste. Sim, porque eu tava apegada com as crianças, tava desenvolvendo um trabalho bem legal, tava fazendo a pós não é barata, né? Quem faz sabe.
Então foi muita pressão, muita coisa junto, e veio a pandemia, aumentou tudo, menino. E me conta assim um pouco da sua. Igual você. Queria medicina, comecei Nutri e me apaixonei. É, às vezes a gente acha que é uma coisa, né? O destino quer que a gente vá para um outro caminho. Mesmo assim, apesar de não estar onde eu quero, mas eu não me arrependo do curso, né? De jeito nenhum. Não me imagino fazendo outra coisa, não tenho vontade de fazer outra faculdade. E o que a gente está fazendo de errado, a gente tem que descobrir para corrigir, né? Que a nutrição ela tem uma área muito vasta, é uma área da saúde maravilhosa, que hoje em dia cada vez está mais crescendo, é só você saber divulgar o trabalho, que é algo que demora, né? Dá trabalho, e usar as estratégias certas. Olha, você tá virando como é que eu vou dizer? Uma ideia. Ai, eu não sei, como é que fala? Uma ideia net? Aquela que segue a ideia? Porque você tá bem com a fala que eu sempre falo, é só divulgar, vai dar trabalho, mas vai dar certo. Acompanhando o conteúdo, gente. Estudando também. E aí eu quero saber uma coisa. Você seguindo poucas dicas que eu fui dando aqui, já deu mais resultados do que ter feito após? Sim, após, eu acho que você tem que fazer quando você tiver certeza do que você quer, estiver ganhando dinheiro. Tem vários conteúdos maravilhosos, igual você falou, o Guia Alimentar da Opção Brasileira é maravilhoso, o Guia de 2 anos também, tem da pediatria, né, Sociedade de Pediatria. Tem conteúdos oficiais muito maravilhosos e muito claro que você consegue passar, sabe? Para as pessoas. Às vezes a minha maior dificuldade é ensinar sem usar muito termo e a pessoa entender. Então, e aí, alguns desses materiais é bem simples e fácil de entender. Uhum. E assim, me diz, você que é pós-graduada, qual que é a tua maior dificuldade no momento? Vender a consulta. Isso eu acho uma injustiça que não ensina na faculdade. Gente, na faculdade não ensina isso, na pós-graduação não ensina isso. É. E aí, para quem quer ser autônoma, porque não tem emprego para todo mundo, né? Na nutrição. E É uma área bem concorrida. é. E mesmo que você esteja empregado, que é o que acontece com muitas nutris, chega uma hora que a maioria dos empregos a gente não cresce, né? Fica sempre ali no piso. Raros são os que você tem a possibilidade de crescer. E a carga horária é pesada, né? Geralmente é 40 horas ali batidinho. Então aí começa a ter filhos, né? E vem outras. Uhum. E aí a gente É, entender. sim. Vender. E com a internet é a época de você se crescer, ganhar dinheiro e ajudar pessoas, né? Que a internet você pode ter um alcance de várias pessoas e eu acredito que além de ganhar dinheiro, o nosso maior intuito como ser humano é ajudar pessoas. Perfeito. Gente, eu tenho 2 irmãos pequenos e nutricionista, irmão pequeno e materno infantil são minha experiência. Eles são tua, E eu tô usando. Hã? eles são tua verdadeira pós-graduação. São. Aí, tudo que eu aprendo um pouquinho eu coloco em prática. Eu tinha um irmão que não queria comer beterraba, porque na época da introdução alimentar ele não comia. Oh, meu Deus! Comentário aqui, Bárbara, não sei o quê. Lendário. Amém. Você tem fãs. Não, eu tenho recebido muitos feedbacks que eu tô amando. E quando a gente recebe esse feedback, mesmo ainda não tendo o valor financeiro, a gente fica muito feliz, gratificante. É porque é o que eu falo, a gente tem que comemorar as pequenas conquistas que parecem pequenas, mas é depois de 3 anos que você está recebendo esse feedback. Agora, Então veja, em 3 anos você estava ali e agora que você está pelo menos tendo um retorno emocional, né? Então reconhecer. sim. Ai, tá cortando. Quando é em dupla aqui é bem difícil. Melhorou? Ah, tá, melhorou. Sim, eu acho que também porque eu tô divulgando e resolvi abraçar, né, esse marketing da internet.
divulgar meu trabalho. E eu tenho que ajudado bastante o retorno. Uhum. E você já atendeu, Bárbara? Ou nunca conseguiu um paciente? Já atendi criança, já atendi adulto, já atendi criança com colesterol, criança com diabetes, já paciente com gastrite. Uhum. E você, Aos poucos estamos conseguindo. você já conseguiu ganhar mais de R$ 1.000 com esses pacientes? Não, já consegui fechar pacote de 1, 2 meses, só que valor pequeno. Tá. E você teria coragem de ofertar um de mais de R$ 1.000? Tem, Tá. tem. E as tuas consultas? Sente que falta algo ou você tá bem satisfeita? Não estou satisfeita. Por causa que para incrementar precisa de recursos, que a gente vai melhorando aos poucos. Mas sim, o que eu posso, eu dou o meu máximo, sabe? Quem me conhece sabe disso. E eu vejo o resultado. E como eu tô assistindo você acompanhando, realmente a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Foi 4 anos de mensalidade cara, não é uma mensalidade barata. Quem faz nutrição sabe. Mais 1 ano e meio ou 2 anos de pós-graduação, que também não é barata, é por volta de 500 e pouco, É. né? E ou seja, tem que valorizar nosso trabalho, né? E o que acontece é que muitos nós mesmos, como pessoa profissional, não valoriza. Ou então tem aquela mesma mentalidade que você falou naquele dia, ai meu Deus, eu não tenho para pagar, eles não vão pagar. Não, eu moro em Brasília, casas maravilhosas, Asa Sul, Asa Norte, uma cidade próspera. Não, calma aí, bora mudar essa mentalidade. Ah, adorei você. E isso é um trabalho mental diário, porque É o quê? é um trabalho mental diário. Acordar Sim, e pensar, vamos lá, porque vão ter dias mais tristes, vão ter dias mais felizes, e a gente tem que manter sim. a vibe, né? De que vai dar certo, é só manter. Então, Bárbara, eu agradeço por você ter vindo aqui e desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada, você tá me acompanhando a semana inteira, fico bem feliz. E, e que você possa aí ajudar muitas crianças que dá pra ver aí, só com o teu olhar que você tem muito amor. Ai, gente, eu gosto demais. Quando você vê uma criança que não comia nada, igual meu irmão não tava querendo comer beterraba, comendo, gente, e comendo sozinho, você tá forçando sem via, não tem algo que pague, sabe? Não. E não acredito muito na nutrição infantil. É a área que eu quero realmente investir. E em breve, né, eu quero, quando sair, eu acho que as inscrições, não sei o que você vai fazer, quero participar do Método Kids, NutriKids. É, a minha ideia é que você tá há 3 anos, você ainda não consegue viver de nutrição infantil, é isso? Você tá lutando. Exatamente. Com 3 anos foi a minha, assim, ok, né? Mas cada um tem seu fuso horário. Ah, tá virada. É, foi minha virada. 3 anos foi difícil, mas tem alunas que em meses conseguem, né? Já mostrei vários exemplos, elas vêm, fazem live comigo. Mas eu acho que tá na hora de mudar alguma coisa que você deve estar fazendo de errado, porque por mais que tenha amor, e sempre existiu muito amor, vai chegar uma hora que você vai. Chega, porque não tem retorno financeiro. A Bárbara tem realmente muito amor. Agora, muito mais que amor, percebo habilidades, estudos, domínio, conteúdo. Olha só. O que será que está faltando para você ser uma Nutri que vive de nutrição infantil? Olha, Aprender a vender, né? Aprender a negociar valores, porque às vezes a gente fica assim, eu falo o valor aí, ah, não, mas vou fazer, dar desconto. Você é meu xará, gostei de você. E, gente, quando vai em outra pessoa, a pessoa não vai dar desconto. Quando você vai comprar na Renner, a Renner não vai dar desconto. é, Você vai no mercado, não vai dar desconto. é. E aí, Entende? faz quando pede desconto? Se estão pedindo desconto, Gente, vou te dar uma dica, assim, ó. Se estão pedindo desconto, você tá me entendendo ou tá travando? tô entendendo. Se estão pedindo é porque você tá dando brecha para isso.
Ou eles já chegam e já falam, oi, tem desconto? Alguns sim. Não, primeiro você passa o preço, não é? Sim, eu passo o preço, aí depois tem desconto? Como é que é? Então, O que é que tem? Isso aqui, aquilo? você deu brecha para ele perguntar. Porque alguma Hum, peça, na hora que você passou o preço, ele não entendeu por que que é aquele preço. Tanto é que ele tá tentando pagar mais barato, que para ele não tá valendo aquele preço. Entendeu? Você tem que passar gente, o meu serviço é o melhor, não o mais barato. Mas tem que, exatamente, isso aí. Mas tem que mostrar por que que ele é o melhor, tá? exatamente. Se você não tiver condições de entrar no método, tem o NutriKits Marqueteira, que é um dos módulos do método que dá para comprar de forma avulsa, que é mais em conta, e depois, se você quiser entrar no método, num outro momento, a gente desconta esse valor. Porque pelo Pode você sabe atender. Tá faltando ali marqueteiro em você. vender, Aí exatamente. você quer ir direto no método, se você quer começar a vender para ganhar dinheiro e entrar depois. Mas alguma coisa tem que acontecer para você não desistir aí no caminho, tá? Sim, e eu creio que eu não vou desistir, não. Tô inspirada e tô vendo bons resultados, né? As pessoas estão começando a mandar mensagem. Ainda não tô conseguindo fechar algumas coisas, mas eu vejo que as pessoas estão me procurando, estão começando a me ver como referência. Isso eu acho que tô conseguindo, que o meu maior objetivo no início agora, tem um mês e pouco, 2 meses que eu tô com o Instagram começando, fiz outro Instagram, mais 400 pessoas já, a maioria eu não conheço. O engajamento tá bom, que eu fico acompanhando. Então, aquele que quer vender mesmo e alguma estratégia, como eu tô trabalhando online, aí tanto que você tava falando de vai dar dica amanhã, então já estou aqui amanhã. Você tá atendendo online porque você não tem consultório? Não, não tenho um consultório ainda e quando tava aparecendo para subir alugar consultório, não compensava o retorno. Tá, então volte amanhã aqui às 18 horas, na mesma Bate-Caverna, para mudar isso aí, porque dá para fazer consulta online maravilhosamente bem. Não sei se você chegou a ver, mas eu fiz uma live recente, tá lá no meu YouTube sobre isso. Como você vai encantar mesmo. Com adulto, eu consigo tranquilo. Agora, com criança, eu quero fazer algo mais diferente. Aí tá faltando essa criatividade, assim, e tal. Dá para fazer com criança, tá? Você Uhum. atende mais gestante, é isso? Online? Não, atendo adulto e já atendi criança, mas a pessoa quer incrementar. Eu quero incrementar, colocar algo mais diferente, mais lúdico. Então vai lá É, e assiste essa live, que já vai mudar muito a tua percepção. sim, eu tava fazendo o seguinte. Ai, você tem compromisso agora? Daqui a pouco? Oi? Fazendo o seguinte, fazendo algumas atividades e passando e conversando com o pai para desenvolver com a filha. E tive alguns resultados muito bons. A criança não queria comer determinados alimentos e voltou a comer, mandou foto. Foi bem bacana. Se tá dando resultado, você tá no caminho certo. Mas ainda tem Ah, alguma coisa que tá fazendo você não ganhar o dinheiro que você quer. exatamente. Falta ali uns 10% que seja a chave para virar aí a tua carreira. Sim, Tenho certeza que eu tenho essa chave. Continua me acompanhando aqui que você vai descobrir o sim, que que tá faltando. E aí, olha, exatamente. olha só na prática. Eu não sei o nome dessa pessoa, tá escrito study. Qual o valor do método? Se eu falar o preço do método agora, eu vou dar margem aí se tem desconto, porque não é barato. Então, eu vou te convidar a assistir a jornada da Nutribem Paga, porque lá eu vou conseguir mostrar de verdade o valor do método. Na aula 3 já está tudo explicadinho, formas de pagamento e tudo mais. A gente tem parcelamento no boleto e tudo mais. Mas eu não vou passar o preço porque eu ainda não apresentei o método, eu não mostrei tudo que tem dentro dele.
Você ainda não conhece o resultado das minhas alunas. Então, a hora que eu for passar o preço, você vai achar caro. E depois que eu justificar o preço, você vai achar barato. E é isso que a gente tem que fazer com as nossas consultas também. Pegou a sacada? Com certeza, já tá no, vou anotar na estante. Então tá bom, eu agradeço todo mundo que veio aqui, principalmente você, Bárbara, e muito sucesso para você. Um beijo, Obrigada. gente. Quem não tem consultório, quer atender crianças, vem amanhã, que a gente vai conversar sobre. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijo. Como é que tá aqui?